Unidos na ação, unidos na recuperação. Aqui com a gente hoje, 2 movimentos que representam e exemplificam tantos outros que fizeram e seguem fazendo o bem sem olhar a quem. De um lado, Camila Melnick, uma das 6 mulheres incríveis que está à frente do Unidos por Eldorado, um projeto que desde o início das enchentes vem movimentando mundos e fundos para auxiliar Eldorado do Sul, uma das cidades no estado mais atingidas pelas cheias. Aqui também o Denis Osório para falar da Operação de Volta para Casa, um projeto que está mobilizando pessoas e empresas do bem em prol de um objetivo: ajudar famílias a voltarem para suas casas, fazendo com que recursos cheguem diretamente a elas. E um oferecimento de 2 marcas gaúchas que a gente adora, Conta Pra Mim Filmes e D1 Empreendimentos, começamos agora mais um episódio da série Sobreviver, personagens de uma catástrofe. Camila e Denis, bem-vindo a Te Contei, obrigada por estarem aqui com a gente hoje, para falar um pouquinho dessas 2 iniciativas que estão, colocar a mão na massa de fato, né, que a gente está precisando ver as coisas acontecerem, né, não só ficar aí no caráter do projeto, do que vai vir. Então, obrigada. Até porque não temos tempo para projeto, né? Me parece que estamos diante de uma situação devastadora, de um estado completamente destruído e que se a gente não tiver uma ação rápida, essa situação triste vai se estender e me parece que as chuvas estão querendo retornar. É ou não é? E o que eu queria ver com vocês, então, pra gente começar essa conversa, pessoal, entender. Unidos por Eldorado, né, é um projeto que eu acompanhei alguma coisa nas redes sociais. Ele não sei se ele já com esse nome, mas ele começou lá no início, no olho do furacão, né, Camila? Me conta um pouquinho disso, por favor. Isso, nós somos um grupo de amigas e vizinhas de Eldorado do Sul, né, que fomos diretamente atingidas também, né, pela essa catástrofe, né, que aconteceu com o nosso estado. E imediatamente quando aconteceu, nós nos sentimos totalmente envolvidas, né, no processo, primeiro por estar no local e segundo por conhecer pessoas, né, e estar perto das pessoas que estavam diretamente atingidas. E logo no início a gente se juntou e disse assim, como é que a gente vai ajudar essas pessoas? Primeiro nos resgates, né, que nós estávamos diretamente ligados e em contato com as pessoas, porque eles nos procuraram, né, porque somos da região de Eldorado do Sul. E, enfim, então aí nos juntamos e resolvemos dar o início, né, a esse projeto para tentar restabelecer pelo menos uma dignidade ali à população da nossa cidade. Que legal. E Denis, é a Operação de Volta para Casa, né? Que não começou lá no início com esse nome, me corrija se eu tô errada, mas ela veio com uma força, uma potência e já ajudou tanta gente em pouco tempo, é isso? Então, ela começou assim, com a Operação de Volta para Casa. A gente, acho que começou a conceber ela na quarta-feira ali, pós-inundações, né? Então, acho que era... Dia 7. Foi no início, então. Que a gente começou a pensar nesse formato, né? A gente abriu um formulário que as pessoas começaram a se cadastrar. A gente já teve quase 20 mil famílias inscritas nesse formulário desde então. E aí a gente vem se organizando para conseguir atender as famílias de forma direta através de distribuição de recurso para que elas possam comprar as suas coisas, né, para suas casas. E aí tentar restabelecer o mínimo de dignidade, conforto e estrutura para que elas possam voltar aí a operar a nível de sociedade de novo, né? Pois é, o que me chamou a atenção, Denis, eu ali vendo o material de vocês, é essa coisa de não ter intermediário, né? Que isso é sensacional, e vai direto esse dinheiro da forma do cartão, depois você explica melhor, vai direto para essas famílias. E como é que tá funcionando isso? Como é que veio essa ideia num momento em que, de fato, quando a gente está precisando, ela já está acontecendo, né? Então, a gente lá no começo, né, a gente participou dos resgates nos primeiros dias e tu vê muito desperdício de capital, né? Então, acho que um grande exemplo disso eram os helicópteros. Tinha um momento em Eldorado que tinham 10 helicópteros sobrevoando Eldorado. Parecia uma cena de guerra, assim, né? Então, olhava num ângulo só e tu via, cara, aquele monte de helicóptero, um em cada altura, um descendo, um subindo.
Só que helicóptero é um meio de locomoção extremamente ineficiente se tu pensar em quantidade de pessoas por tempo e custo de trabalho, né? Ele é usado, e aí, claro, eu não sou nenhum expert em desastre, nada do gênero, mas acho que não é muito difícil de chegar a essa conclusão, que ele deve ser usado em lugares que tu tem pouco acesso. Ou por correnteza, ou por montanha, ou por o que seja. Que não era o caso de Eldorado, né? Eldorado, tu tinha uma água parada, a partir de um certo momento, em que era facilmente navegável com botes, barcos de cascos de ferro, jet skis. Então, aquele helicóptero que fazia todo um estardalhaço para descer, tirar 1, 2 pessoas de uma casa, ele poderia ser facilmente substituído por um jet ski, ou por um barco, ou por um caiaque. Então, assim, o nível de desperdício que a dimensão do desastre gerou, ele era tremendo. E aí, quando a gente se deu conta disso, a gente começou a se questionar qual seria o modelo mais eficiente de fazer a alocação de recurso, que seria doado, né, e estava sendo captado, e estava no ar, assim, né, em diversas instituições diferentes, como que a gente poderia ministrar a alocação disso da forma mais eficiente. E aí a gente entendeu que esse modelo em que a gente não movimenta produto, né, e que a gente dá para a pessoa o poder da escolha usando já como braço de distribuição redes estabelecidas, que também vão ter um impacto a nível de geração de renda para essas redes, né? Então, o funcionário vai ganhar a sua comissão, vai estar gerando venda no PDV, vai estar movimentando a economia local. A gente entendeu que esse seria o modelo mais eficiente, né? Então, de um lado, a gente pega capital de instituições e pessoas doadoras, a gente faz uma seleção de pessoas para receber isso com base em critérios claros, que são auditáveis, e a gente tem todo um processo para certificar isso e trazer o máximo de segurança nessa alocação. E aí depois a gente acredita, então, cartões, que são basicamente... Aqui tem um exemplo. Então, um cartãozinho como esse, e aí esse cartão ele vai com um crédito. Esse cartão, daí, depois ele pode ser usado em redes parceiras, né? Que hoje a gente está trabalhando com Labs, Tá Aqui e Quero Quero. A pessoa usa esse crédito em comum em qualquer rede, e aí depois, no final, a gente paga as redes sobre o valor gasto. Só que o bacana é que a gente negocia com as redes um desconto sobre o valor que a gente tem que pagar para eles. Então, cada R$100 doado, a gente consegue dar na ponta alguma coisa na casa de R$115 de poder de compra. Então, assim, além de a gente atender a economia local, além de a gente fomentar o consumo dessas regiões que foram afetadas, né? Porque a gente está falando de varejistas locais também, a gente consegue dar um poder de compra maior porque a gente negociou um rebate aí com essas redes varejistas. Não, sensacional, porque foi exatamente isso, foi uma rede, né, que foi para o comércio, para quem está precisando, o vendedor que está dentro da loja, todo mundo está se beneficiando desse projeto. Já foram atendidas quantas famílias? A gente já bateu 600 famílias até agora. A gente tem um programa que está rodando com o Instituto Floresta também, que a gente atendeu 500 famílias de profissionais de segurança pública do Estado. Então, paralelo. É junto, só um formato um pouquinho diferente. Então, considerando esses dois braços, a gente atendeu 1.100 famílias. E agora a gente está se preparando aí para mais uma rodada com 1.000 famílias. Que bacana. E tem uma meta de famílias? Então, a gente tem a meta da família está muito relacionada à capacidade de doação, né? Então, a gente ainda não tem certo número que a gente vai conseguir levantar em termos de capital para fazer a alocação, para fazer as doações. A gente estaria muito feliz, claro, lá atrás, se me perguntasse qual é um número, qualquer coisa, né? Não tinha como imaginar, mas acho que tem uma proporção super bacana. Então, assim, acho que a gente vai conseguir atender 2.000 famílias, no mínimo, o que vai ser já um super resultado, assim, um super impacto, né? A gente está falando de quase 10.000 pessoas sendo impactadas de forma direta. E de alguma região específica ou todo o estado? Estado todo inteiro. Estado. Que legal. Então, daí, inclusive, a gente tem algumas doações que foram direcionadas para algumas regiões. Então, isso também é bacana, porque empresas e instituições alocaram com uma definição de eu quero alocar, mas para essa região, para essa cidade, para esse grupo de pessoas, o que foi super bacana, porque daí a gente consegue dar mais eficiência ainda ao projeto, né? Mas assim, acho que 2.000, 2.500 pessoas aí vai ser um número excepcional. Fantástico. E provável que a gente consiga atender. Que legal. São famílias, né?
Exato, 2.000 famílias, né? Famílias. 10.000 pessoas. E aí, claro, tudo que envolve, né, na volta disso, né? Tudo Sim, que isso, tudo. o impacto disso. Né? E trazer esperança também, né? Eu acho que vem muitas mensagens subliminares quando tem essa acolhida, quando tem esse olhar, essa preocupação, esse querer bem, essa desburocratização, tem a transparência. Eu acho que tem muita ética, tem muito respeito, tem muito amor, tem muito carinho, que é o que a gente mais está precisando agora no Estado, que todos os valores e as virtudes se sobressaiam a toda essa tristeza, essa tragédia. Acho que tem um ponto importante também, né, que para mim ficou muito claro desde o momento dos resgates até agora, né, e essas diferentes iniciativas que, de novo, a gente está falando de um problema muito grande, né, acho que é um problema de magnitude maior do que cidades, né, maior do que países, né, então ele vai ter diferentes ângulos, diferentes formas de atacar e acho que todas elas são válidas. Mas acho que talvez o principal ponto seja o que está se sobressaindo são iniciativas privadas, né? São iniciativas de pessoas, são iniciativas de instituições. E aí eu acho que aqui talvez tenha uma mensagem importante que a gente pode levar, que é será que não está na hora de a gente parar de acreditar o nosso futuro na mão do Estado e voltar a olhar para as pessoas como veículos de mudança? Assim, se isso serviu para alguma coisa, né? Se essa tragédia serviu para alguma coisa, eu espero que seja para passar essa mensagem para as pessoas. Eu tenho certeza. E assim, outra coisa, né? Como todos nós aqui, sem exceção, a gente está colocando a mão na massa, como é o que eu falo, a gente se apropria da cobrança. Porque eu não estou cobrando deitar na minha rede em berço esplêndido, esperando que algo, que o sistema de saúde, de segurança, de moradia, tudo funcione. Não! Resgatando, doando, conectando, pagando imposto. Então, é o momento da cobrança. Eu acho que é obrigatório que qualquer civil hoje levante a sua bandeira de cobrança, porque a nossa parte, se tem uma coisa que a gente tem certeza como gaúcho, é que a nossa parte a gente está fazendo. E no nosso quadro Valorize Marcas e Negócios Gaúchos, hoje eu tô falando igual a Camila, ela faz assim com a cabecinha também. Estou eu aqui com um blazer de couro, Tannerri, que o @ vamos botar aqui porque é TANNERIE_BR. E um negócio gaúcho que eu amo, que eu fiz, esta semana, está lindo, são as minhas sobrancelhas com o Edu Oliveira, que é um lorde, e o @ do Edu é @Eduardo Oliveira Beauty. Então, valorize marcas e negócios gaúchos, agora com a minha partner amada, minha escorpiana, Camila Severo Preto. Eu faço sobrancelha com a Cássia, que é lá de Novo Hamburgo, que é Cássia, eu nunca sei se é trote ou trote que fala, e o @ dela é Cássia Trote, com 2 T's de tatu no final, Trote, e ela é maravilhosa, ela faz uma sobrancelha também, tem uma casa linda, um negócio lindo lá em Novo Hamburgo, vale a pena conhecer. E eu tô hoje de camisa Calzedônia Porto Alegre, habituê Calzedônia, né? E Melissa, que eu amo essa bolsa da Melissa, eu acho a coisa mais fofucha do mundo, e eu tô de Melissa de novo no pé, sabe, né? que agora eu tô falando, sabe uma coisa interessante para esse quadro? Que a gente, né, para pensar nas marcas gaúchas que vai colocar. Acho que eu vou virar sócia de algumas já, porque como eu gosto da nossa... Eu tenho muita coisa assim, da Adri Cavietes, eu tenho muita coisa da Ângela Xavier, eu tenho muita coisa da Tannerri, mas eu amo, por exemplo, as coisas da Dudinha Galvani, que são maravilhosas, sabe? Assim, que eu digo, eu tenho que prestigiar. E essa questão, eu acho que a gente cobra melhor quando a gente conhece, né? O conhecimento traz a cobrança mais assertiva, que é o que a gente estava falando, né, Camila? Que conta um pouquinho da importância do mapeamento para que a ajuda possa ser efetivamente, ela acontecer de forma efetiva, né? Sim, para que ela chegue lá, Isso. Né? Pois é, a gente começou com esses resgates, né, conforme eu tinha falado, e a gente, inclusive, saiu da região, então a gente acabou tendo que ser deslocado, nós também, né, estávamos embaixo d'água, e logo que começou a baixar o nível do rio,
a gente começou a entender qual era a situação real do local, porque foram cidades inteiras perdidas, né? E a gente resolveu agir diretamente nos bairros adjacentes ali ao nosso condomínio. E são bairros, tem um bairro que é uma classe média, o outro é de gente mais humilde. E a gente começou a entender qual era a real situação. Primeiro, quando as pessoas começaram a chegar nas suas casas, tiveram que limpar tudo, que é um processo extremamente difícil de fazer. E as pessoas acabam colocando todos os seus pertences nas ruas. Bom, as ruas ficaram todas interditadas na região, né? Então a gente acabou iniciando, né, a gente chama de fase 2, que a gente colocou alguns caminhões disponíveis ali por um período de tempo, enquanto a prefeitura ainda não estava agindo, né? Eles estavam ainda atendendo outras demandas mais urgentes ali. A gente colocou esses caminhões para começar a desobstruir as ruas de acesso para a gente conseguir chegar até essas casas, para que as pessoas pudessem entrar nas suas casas e ir seguindo até o fim dos bairros, assim, né? E a partir dessa limpeza a gente começou a entender melhor o que era que estava acontecendo ali, né? Bom, as escolas desses bairros foram completamente atingidas, então é uma região de Eldorado do Sul que está sem escola, então atendem ali 1.500 crianças, ou 2.000 crianças, eu acho que no total, e estão todas fora da sala de aula, né? Todas na rua. Então a gente caminha, tem crianças em todos os lugares andando de bicicleta, brincando, nas ruas todas sujas, sem comida, sem alimentação. Então a gente foi se aproximando desses bairros, né? E fomos entendendo, primeiro, que tem essa situação das escolas, né, que com as crianças fora das escolas, elas ficam extremamente vulneráveis, né, em termos de segurança, em termos de doenças e todas as questões. E dessas casas todas que necessitavam, né, assim como vocês estão fazendo também, necessitam desde do fogão até o lençol, as roupas, a comida, a água, é tudo. Eles perderam completamente tudo, né? Fora os que não perderam a casa, né? Muitos perderam a casa. Então, assim, né, tem um bairro ali que as casas são de madeira, então as casas acabaram sendo bem atingidas, né, diretamente. E a gente está fazendo, né, esse mapeamento com pessoas, com líderes comunitários ali dessas regiões, né, que é Sanssouci, Progresso e Costaneira. E a gente se aproximando, né, então nós estamos nos aproximando e entendendo a real situação. Então a gente está fazendo diversas doações, né, porque a gente acabou conseguindo recursos, né, para que a gente conseguisse destinar para essas regiões que foram muito atingidas. E Eldorado do Sul foi realmente, acho que foi, em termos de proporção, né, foi a cidade mais atingida do estado, né, foi mais de 80% atingida. É uma cidade que não tem posto de saúde, não tem nenhum equipo odontológico, ficou sem a parte de segurança, brigada militar, polícia civil, não tinha nada, prefeitura, tudo completamente atingido, né. Uma cidade que acabou por olhar, né? Acabou. Não existe mais aquela Eldorado. Isso. Então, nesse mapeamento, a gente iniciou nessa região, né, abraçando esta parte de Eldorado Sul, que acaba sendo mais distante da parte da prefeitura, de onde as coisas acontecem mais, então fica mais esquecida. Então, por isso que a gente se direcionou para ali. E estamos fazendo muitas doações, né? A gente já tem um piquete na Costaneira que está recebendo doações. Costaneira é um bairro. Costaneira é um bairro dentro da Progresso, tá? Que está recebendo doações, que tem líderes comunitários que estão conseguindo organizar, destinar essas doações para as pessoas mais necessitadas. Então, é um trabalho lindo que eles estão fazendo. E nós estamos fazendo muitos esforços para que as coisas cheguem lá. E tem também um centro de distribuição em Sanssouci, que é outro bairro, que também estamos aportando muitos mantimentos e colchões, fogões, lençóis, cobertores, roupas, brinquedos. E a gente também já entrou nas escolas agora. A gente adotou uma das escolas junto com parceiros voluntários. Adotamos a maior escola ali da região, que é também a maior escola de Eldorado do Sul, que é uma escola municipal, chamada Laíre Guerra. Essa é uma escola que atende 1.000 crianças, tá? Ela tem educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, e tem o EJA de noite também. Atende, em média, 60 crianças especiais. Então, também, além disso, tem uma parte onde atende crianças cegas, que não escutam, crianças deficientes autistas, crianças com dificuldades em geral, assim. Então, é uma escola que tinha um potencial incrível, tem uma diretora incrível lá, com toda a vontade de agir. E a gente está agora fazendo uma ação muito pontual ali agora nessa escola, assim, com muita força, para recuperar o quanto antes, para que as crianças possam voltar para a escola, para que os pais possam voltar para o trabalho, né? Para que a vida
É uma possa rede, seguir. né? Para poder recomeçar, é uma rede que precisa ser resolvida. Isso. Então, assim, a gente, né, nós somos 6 mulheres e nós nos dividimos. Então, assim, temos uma arquiteta que está tocando toda essa parte da obra. Temos a parte que está captando os recursos. A gente se distribuiu assim. Virou outra empresa. É. É o que nós estávamos conversando antes. Empresas com seres atuantes. Eu disse assim, eu vejo o lado... Eu sou uma pessoa um pouco otimista, né? Ou bastante otimista, assim. Eu acho que nós estamos com uma oportunidade única, que eu penso também que muitos gigantes acordaram. É assim que eu vejo um movimento de gigantes. Vamos dar um exemplo clássico aqui, contigo, Denis, contigo, Camila. A gente, de uma certa forma, sempre teve o olhar empático, teve o olhar do coletivo, mas vivia a sua vida e fazia as suas coisas, uma doação aqui, uma solidariedade ali. Nós estamos sendo obrigados a ter o entendimento do nosso entorno. A gente está entrando dentro, a gente está participando, a gente está trazendo, a gente aumentou o diâmetro de ação, todos nós, sem exceção, porque tu não foi para resgate, tu está entendendo que o Estado inteiro se fizer dessa maneira, então... Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade única de reerguer um Rio Grande do Sul que, para mim, estava extremamente decadente. Um estado que era um crescimento econômico negativo, não tinha, né? E hoje eu acho que, assim, a gente vai começar a dar lama, mas também a gente tem uma condição de reerguer esse estado com uma base extremamente sólida, que a gente só não pode deixar essa nossa garra, essa nossa peteca cair, que é aquilo que eu vou dizer de novo, da gente fazer, mas a gente cobrar. Da gente fazer, mas a gente não aceitar mais determinada burocracia ou passividade do poder público em relação ao Estado. Não sei se vocês concordam comigo em relação a isso, mas porque tem uma revolta, né? Hoje, se todas as administrações tivessem feito processos preventivos, que não adianta ficar chorando leite derramado e falar só essa também, mas se todas as administrações fizessem a sua parte, a gente não estaria passando por isso na proporção que a gente está. Tem uma máxima, né, que é nós somos resultados das nossas escolhas, né? A nossa sociedade é o resultado das nossas escolhas como indivíduo em vários momentos, como nas eleições. Eu acho que no nosso dia a dia a gente acaba também levando as nossas escolhas a impactar o ambiente que a gente vive. No momento em que a gente externa a responsabilidade sobre o que nos impacta e não assume essa responsabilidade, a gente está perdendo o controle do que pode acontecer na nossa vida. Então, no momento em que pessoas se juntam da forma que foi, né, do dia para a noite, questão de minutos, horas, se organizam e com os recursos que têm, entram numa água suja, agitada, incerta, para tirar outras pessoas, né, de lugares de risco, eu acho que a gente inverte esse modelo de esperar que os outros resolvam os nossos problemas. Eu acho que a maior dúvida é isso, né, depois que a água baixar, literalmente, se mantém ou a gente vai voltar ao modelo antigo. Eu acho que a gente estava num cenário, pelo menos falando sobre Porto Alegre, de uma crescente excepcional, assim. A nível de Estado, a gente segue com a mesma mesmice, né? Eu acho que, não entrando em méritos de governo, mas a gente vê agora, né? A gente segue com uma apatia em relação ao que tem que ser feito absurda a nível de Estado. Então, assim, parece que nada está acontecendo. É uma visão pessoal minha. Mas acho que a maior dúvida nesse pós é a gente vai assumir a responsabilidade sobre o que está acontecendo e sobre o que vai acontecer com a gente, ou a gente vai seguir como a gente seguiu durante muito tempo, esperando que governadores e governantes tomassem as escolhas corretas pela gente, que acabam nunca vindo. Então, assim, de novo, se tem algo positivo que pode vir disso tudo, eu espero que seja essa mudança da percepção das pessoas sobre o nosso papel a nível de sociedade e como que a gente pode impactar ela.
Eu também sou otimista. E eu espero que isso aconteça. Eu espero que as pessoas entendam o papel que elas têm e o poder que elas têm a nível de impactar. E eu acho que essas iniciativas que vocês estão trazendo e muito do que aconteceu nesses dias, né, e a minimização do estrago e do desastre que foi, passou pela mão das pessoas. Eu concordo contigo, Denis. Tomara que a gente consiga levar essa indignação, porque indigna, porque não teve... Tudo bem, mas a gente não teve respaldo. Se vocês pararem para prestar atenção, quem nos respaldou? Cadê o nosso respaldo? A gente está sem respaldo, continuamos sem respaldo. Onde é que a gente está se sentindo acolhido aqui? Pelo país governamental, não pelos nossos queridos amigos que nos mandaram doação lá do Oiapoque ao Chuí, como eu brinco, né? Veio de tudo quanto é canto. Mas cadê o nosso respaldo? A gente está aqui, nós continuamos resolvendo. Sim. E aí a gente vê, né, instituições crescendo nesse sentido, e eu acho que isso é extremamente positivo, né? Então, Instituto Cultural Floresta, tomando uma frente aí a nível de sociedade civil organizada, né? E até transbordando um pouco o seu objetivo inicial, né, de trabalhar com segurança, agora trabalhando já com outras frentes tão importantes quanto, né, no momento emergencial, e conseguindo agir de forma muito dinâmica. E aí o poder que isso tem, né, o poder dessa desburocratização em termos de reação sobre situações, né, qual é o valor disso e por que o Estado não pode também operar nesse modelo, né? O porquê a gente tem que esperar tanto para que as coisas aconteçam e, pior que tudo, né, no final, de forma tão ineficiente. Agora tu falou a palavra. Porque lá dentro não tá a eficiência, tá o amigo, tá o coleguinha, que tu bota lá de na parte administrativa um cara que não é nem administrador. E aí como é que vai fazer? Né? Bota uma pessoa que não tem habilidade para resgatar e bota dentro daquele rio com correnteza. São 2 para salvar. 1 mais 1 é igual a 2. E acontecia. Mas a pessoa na melhor das intenções, mas quando tu não tem a competência, e aí nós estamos falando de cargo público, que é competência de massa, e tá aí, isso aqui, eu concordo, o gênero, é autorresponsabilidade. Isso é o retrato escancarado da nossa incompetência. Foi o que aconteceu, graças a Deus, que morreu pouca gente perto da proporção do desastre que poderia ter acontecido. Eu acho que ainda passamos por um milagre. É um milagre. Acho que graças às pessoas, né? Exato. Eu acho que graças às pessoas que não morreu tanta gente. Exatamente. Porque é um milagre, gente. Olha. Foi muito impressionante ali na parte dos resgates ali. A gente não conseguia, porque as pessoas pediam ajuda, né? E a gente não conseguia nem chegar nos endereços que elas nos mandavam. Porque a água subiu tanto que não tinha mais identificação das ruas, não tinham as placas das ruas aparecendo. Então era só. A pessoa teria que ter todo o tempo bateria no seu celular para mandar localização. Imagina a sua situação. Então, assim, não era assim, busca uma família tal endereço. Não, naquele momento não existia mais endereço, era tudo um rio. Então, assim, eu acho que foi muito difícil, né, a situação ali de que a sociedade civil precisou agir, né, não teve a menor chance, não tinha nenhum governo, ninguém preparado para uma catástrofe dessa magnitude. E eu acho que sim, que a gente tem que agora não esquecer disso e que ficar bem claro que nós unidos, a sociedade civil, com as entidades, o governo, todo mundo unido na mesma direção, as coisas acontecem. E foi a prova disso, né? Olha quantas pessoas morreram, muito menos do que esperado, pela magnitude da enchente, né? Então, assim, e eu acho também que é muito importante que a gente pense não só agora aproveitar essa energia maravilhosa, porque foi emocionante. Quem esteve lá, eu estive no meio dos resgates, assim, né? Meu marido estava em função e a gente, né, os vizinhos, a gente estava resgatando vizinhos dos bairros vizinhos, né? Então, assim, foi muito emocionante e todo mundo que participou, e que eu acho que foi a grande maioria do Estado, de alguma forma nessas ações, ficou sensibilizado. Então, agora a gente tem que aproveitar essa energia, aproveitar esse momento de otimismo, sabe? Que a gente está vendo que vai acontecer, que as coisas estão acontecendo muito melhor do que talvez a gente tivesse esperado antes, né? Se a gente fosse pensar numa catástrofe dessa magnitude, e pensar em não só recuperar agora, sabe? Vamos só restabelecer essa escola. Não! Vamos pensar o seguinte, esse é um bairro, por exemplo, esses dois são 2 bairros
que tem crianças que ficam um turno na escola e o outro turno estão nas ruas. Tem tráfico de drogas, tem facções, e essas crianças vão se desenvolvendo de uma maneira nem sempre que é o que vai trazer o benefício para eles, né? Então, assim, agora a nossa ideia é não só restabelecer aquela região, como também fazer coisas novas. Nós estamos agora com um projeto de um centro comunitário. O projeto está quase pronto, vai ficar pronto. Já tem um escritório de arquitetura que encabeçou, né, mais como uma empresa, uma construtora que encabeçaram esse projeto. Então, nós estamos agora com doações chegando para que aconteça, e nós vamos construir um centro comunitário, né, nós estamos trabalhando para isso, que sirva de contraturno, que possa oferecer o contraturno para essas crianças saírem das ruas e tenham oportunidades de crescer, e adolescentes consigam fazer cursos profissionalizantes, e mulheres que perderam seus estabelecimentos, que estão desempregadas, que possam ter uma nova profissão, que possam ter treinamentos, tudo isso junto com ONGs, junto com diversas entidades, isso não se faz sozinho, né? E a gente consiga realmente proporcionar uma melhora efetiva para essa população, não só trazer de volta o colégio e o fogão que ele tinha, não, vamos pensar como comunidade, como é que a gente pode impactar realmente nessa região, né? E aí, junto com isso, a gente já pensou também que esse abrigo poderia servir, esse centro comunitário poderia servir de abrigo, porque Eldorado do Sul, né, tem uma frente, que é a frente do Guaíba, que acaba acontecendo mais vezes, essas inundações, então, eventualmente, pode vir a acontecer de novo. Teve uma outra frente, né, que foi mais rara, que aconteceu, por isso, o grau de inundação da cidade. Mas, assim, tendo um local que tenha uma energia, que as pessoas possam ter as suas necessidades básicas assistidas, né, num momento de uma nova catástrofe, tomara que não aconteça, mas a gente não pode agora fingir que isso não pode voltar a acontecer. Então, a gente pode provocar uma sensação de segurança para essa população, né? Que eles sabem que eles têm um local para buscar. Já está se fazendo um processo preventivo. Isso. Vai ter tantos barcos em tal lugar, ali, sabe? Existia um sistema de atendimento rápido, porque a gente está cada vez mais tendo. A gente teve a de setembro, a gente teve a de novembro e agora a gente teve a de maio. E já está se prevendo agora 200 milímetros de chuva, já está se prevendo as enchentes de setembro de novo, e aí? É sabido, né? Eu acho que todo mundo que está no estado, especialmente, a gente sabe que podem ser recorrentes e cada vez piores esses sistemas. Por isso, a urgência de pensar não só no reconstruir, mas no melhorar, para que quando isso aconteça, e o prevenir. E essas uniões sigam, como tu falou, né, Denis? Não adianta a gente agora fazer algumas coisas que nem na pandemia. A pandemia teve muito essa conversa, as pessoas vão sair da pandemia assim, assado. Chegou um tempo que as pessoas voltaram, entre aspas, ao normal. Eu acho que nesse caso não dá. A gente precisa trazer essa tristeza toda e essa união toda que a gente viveu no estado para pensar o melhor, para prevenir, para estar junto, para continuar pensando para além do governo, né, do público. E absurdos têm que ser explicitados, né? Então, assim, o estado vai ficar sem aeroporto durante 6 meses. Cara, isso é inadmissível, né? O impacto que isso gera a nível de uma economia é incalculável. A gente está falando do impacto a nível, assim, dificilmente a gente se recupera disso. Né? Gramado, cara, o que vai acontecer com o Gramado? Canela. O que vai acontecer com o empresariado do estado? O quão difícil é tu fazer uma reunião? Semana passada eu fui para Curitiba fazer uma reunião, eu dirigi 9 horas de ida e 9 horas de volta para fazer uma reunião. Então, assim, qual é o impacto disso a nível econômico para o estado? As empresas vão sair daqui. Os escritórios vão sair daqui, as pessoas funcionais e que precisam de agilidade vão sair daqui. Como que tu retorna com isso? Tu não retorna mais. Então, assim, absurdos como esse, a gente não pode aceitar como sociedade. A gente fez a nossa parte, a gente está fazendo a nossa parte com diversas... Por isso que a gente está com força para cobrar, eu concordo. Então, assim, não pode ser aceito um absurdo desses. Concordo, eu acho que não pode ser aceito, porque eu acho que o turismo, a economia de um estado, ela é fundamental, né? E a gente falando em turismo, Gramado e Canela está extremamente afetado. E tem o lado ali do Vale dos Vinhedos de Bento, né? Que teve hectares de vinho perdidos e
a economia, em vez de ter esse auxílio, nem isso tem, né? Essa questão do aeroporto eu acho gravíssima também. Acho que tá... A gente, assim, o impacto disso, né, a nível de... Ele é difícil conceber, né? Porque tu tem todo um fluxo de mercadorias que passam pelo aeroporto, tu tem todo um fluxo de saúde que passa pelo aeroporto, tu tem todo um fluxo de pessoas e de capital intelectual que passa pelo aeroporto. Ele é peça-chave e a gente tem um aeroporto, né, num estado. Então, assim, não é como se a gente tivesse um plano B. A gente não tem um outro aeroporto funcional que consiga dar vazão como o Salgado Filho dá. Então, cara, a gente só tem um plano, a gente tem que resolver ele. E aí, de novo, tem a sociedade, da forma que o nosso, né, Estado e o nosso país é organizado, ela consegue ir até um lugar. Né? Eu acho que a gente passou, inclusive, desse lugar. Acho que a gente está fazendo muito mais. Porque a gente se apropriou, né? Porque a gente entendeu que se a gente não fizesse, ninguém ia fazer. Então, assim, se a gente não fosse lá salvar as pessoas, se a gente não fosse resolver a escola, né, assim como está acontecendo, ou resolver necessidades básicas das pessoas, cada um dentro da sua comunidade, cada um dentro do seu poder ali, dentro da sua possibilidade de influência, cara, dificilmente iria acontecer, né? Se a gente não fosse limpar as ruas, dificilmente o Estado ia conseguir, porque era um problema muito grande, mas existem coisas que o Estado consegue, e infelizmente existem coisas que só o Estado consegue. Então, de novo, acho que é a hora de a gente cobrar de forma muito enfática, porque é só assim que vai andar. E a gente não pode, de novo, sofrer mais esse baque. Né? Eu acho que é um problema muito grande, e a gente tem que fatiar ele para conseguir endereçar. De novo, não sou especialista em segurança pública ou em desastre ou nada do gênero, mas eu arrisco dizer que o aeroporto é talvez a nossa grande próxima batalha por tudo que ele representa. Aceitamos sugestões. Eu acho que eu vou de cartaz. Eu sou do tempo do cartaz, né? Vou eu botar um cartaz no aeroporto. Talvez ajude, né? Mas também sabemos que o aeroporto, parte dele é uma divergência política. E estamos de novo na mão. Caímos de novo no mesmo... De novo na mão. Todos nós que pagamos a conta, a gente paga juros, correção. Mas falando de coisa boa para ajudar os projetos de volta para casa e Unidos para Eldorado, pode ser tanto o CNPJ, CPF, como é que funciona para poder ajudar? E também quero ver contigo, Denis, tu falou que o projeto é uma operação, né? Ele vai ter data para terminar, é isso? Sim, então... quando a gente concebeu o projeto, esse foi um compromisso dentro lá do Ciclo Empreendedor. Então o Ciclo Empreendedor, o Ciclo Empreendedor e mais outras pessoas que se juntaram ao grupo, e a gente fez um comitê de operação ali. Então hoje a gente deve ter umas 20 pessoas trabalhando com reuniões diárias. Todos os dias a gente se encontra meia hora, não se encontra fisicamente, mas faz uma reunião de meia hora às 8h30 para tocar a pauta do dia, o que a gente vai fazer e tudo mais. E tomar as decisões, aí depois a gente se divide, cada um vai tocar suas frentes. A gente se comprometeu com um período que era esse de voltar para casa, né? De ajudar as pessoas a voltarem para casa. A gente entende que isso tem um prazo, né? Então, assim, uns vai demorar um pouco mais, outros um pouco menos, mas a gente tem um horizonte aí de uns 2-3 meses lá do início até isso acontecer. Então, o nosso objetivo é terminar as captações ao longo das próximas semanas, e aí, com isso, conseguir alocar os valores para as famílias ao longo dos próximos, 2 meses. Então, as famílias têm um prazo, depois que elas recebem o cartão, de até 3 meses para usar o recurso. Então, a gente deve ter tudo encerrado ali no terceiro ou quarto, do terceiro para o quarto trimestre do ano. E tem famílias que perderam tudo. Chega a ter contato com essas famílias de alguma forma, Denis? Sim, então, isso é uma questão, né? Assim, é muita história triste, né? Acho que quem a gente fica muito tá na sensibilizado, ponta né? é horrível, assim, porque daí também tu começa aquela sensação de impotência, né? Uma coisa é quando tu não sabe das coisas, né? Quando tu não sabe, tu não sabe. Daí depois que tu sabe, tu não tem mais como não saber, né? Então, quando tu vê aquilo e quando tu entra numa rua para entregar um cartão e tu vê que todas as outras pessoas daquela rua estão na exata mesma situação, é uma sensação até estranha, assim, né? Porque tu tá fazendo muito, mas aquele muito parece muito pouco.
E é até difícil, às vezes, conceber isso. Então, isso é uma conversa que a gente tinha tem. que replicar, fazer, olha, eu já tô tendo ideia no ar. Replicar, né? Já que vai se ter esse mapeamento, se consegue ter esse mapeamento, de ver quantas famílias ficaram desatendidas, o custo dessas famílias, quantas famílias poderiam adotar, tipo assim, 10 por 1. Hoje o valor que a gente está falando para atender todo mundo que a gente tem cadastrado é alguma coisa na casa de 100 milhões. Então, assim, de novo, para a iniciativa privada é um número bem alto. Para doação de CPF, né, de, sei lá, 500, 200, R$1.000, é muita doação. A gente está com instituições também aportando, então a Vaquinha está sendo um super parceiro, o Instituto Cultural Floresta como idealizador do projeto e também como nos ajudando com a sustentação financeira para nos dar escala também. Existem outras instituições que também estão nos ajudando, mas é um valor alto, né? Então, assim, vai ser bem difícil atender todo mundo. E a gente entende que, 2.000 famílias ali, que é provavelmente o que a gente já é um universo... Não, é demais. Super relevante, né? Quantos milhões vocês já conseguiram arrecadar? Alguma coisa na casa de 10 milhões até agora. E a gente tem um quadro que é qual imagem jamais vai sair da minha cabeça desse período aí que vocês viveram. Camila, que se tu fecha o olho, o que vai te marcar? Para mim foi muito emocionante. Foi me aproximar quando eu cheguei no piquete do Costaneira e ver o amor das pessoas da comunidade, o amor das pessoas programando e organizando essas doações e os atendimentos da comunidade só porque querem ajudar, sabe? Das pessoas, líderes comunitários agindo diretamente. Foi muito lindo. Então, assim, eu acho que isso vai ser uma coisa que eu nunca vou esquecer, sabe? Eu vou levar para o resto da minha vida aquele sorriso de satisfação das pessoas estarem fazendo bem para sua comunidade. Acho que são infinitas imagens, assim. Foram dias muito intensos, né? Em vários aspectos, em vários sentidos. Acho que não vai ser uma imagem, assim, tentando consolidar isso. Acho que é um sentimento de poder, de conseguir executar e de conseguir impactar de uma forma muito diferente, assim, até do que eu já tinha sido exposto. Então, acho que para não colocar numa imagem, porque são muitas, né? Não teria como competir entre elas e selecionar entre elas, mas acho que esse sentimento é uma coisa que eu acho que eu nunca mais vou esquecer, assim, que é... sentimento que às vezes não dá para traduzir em imagem. Que é conseguir executar, conseguir fazer, e quando a gente, às vezes a gente esquece, né, do nosso poder de fazer isso, ou da nossa capacidade de fazer. Acho que ficou muito claro que a gente pode, né, que a gente pode subir contra a correnteza, que a gente pode entrar numa casa, que a gente pode carregar uma pessoa que tem necessidade de locomoção e colocar dentro do jet ski, que a gente pode levantar dinheiro para distribuir para pessoas que precisam. A gente pode achar essas pessoas. Acho que tem... Acho que é que a gente pode e deve olhar para o lado, né? Eu acho que esse ensinamento ficou mesmo, como tu comentou, né? Se a gente não perder isso, assim, te emocionou. A gente se emociona, né? Falando disso, assim, de não perder esse olhar para o outro de quem precisa, né? Agora fala tu. Não, aqui eu sou ouvinte, é maravilhoso. Eu tô adorando ter a oportunidade de ter diante de mim pessoas que estão, se tu fizer a soma, são 20 mil pessoas abraçadas aqui, com 2 pessoas encabeçando um grupo, né? Mas assim, vamos botar aqui 40 pessoas abraçando 20 mil, né? Se imagina, olha a proporção, eu tô dizendo 1 para 1. Então, eu só posso agradecer que no mundo existam pessoas que nem vocês. É verdade, lindos trabalhos. Deixem os arrobas aqui, pessoal. @Unidos por Eldorado, tá? Nosso Instagram. E aí tem lá, né, ali QR Code. Tem tudo lá para doação, tem todas as informações, então é bem fácil de acessar e ali dá para entender todas as fases e acompanhar, né, o que a gente está agindo diretamente. Assim. Legal. Obrigada, Denis. E o nosso é @devoltaparacasa_rs. De volta para casa, Para né? casa. Então tá. Obrigada, gente, pela presença. Obrigada pela oportunidade, né? Obrigado pela conversa.